Nós seres humanos, nós sempre estamos oscilando entre o natural e o sobrenatural, entre as coisas do céu e as coisas da terra, né? Elias teve um momento que ele vivia ali fazendo milagre, fazendo esse fogo do céu, exterminando um monte de soldados, né? Fazendo chover tudo, mas teve um momento que ele sentiu uma angústia tremenda quando Jezebel falou que ia pegar ele, ele chegou debaixo de uma árvore ali, a angústia dele era tanta que ele desejou a morte, né? Ele estava no natural humano dele, né? Ali ele já não estava vivendo sobrenatural. E aquela angústia dele, ele estava sentindo como ser humano, né? Jesus, quando chegou lá e viu que Lázaro tinha morrido, o que Jesus fez? Ele chorou. Quando Jesus estava naquele monte lá, que ele sentiu a angústia da morte, a angústia foi tanta que ele, como ser humano, não suportou. A palavra de Deus fala que o suor dele se tornou em gotículas de sangue. Quando Jesus falou que ele negaria ele por 3 vezes, né? E depois que ele negou tudo, que Jesus foi crucificado, né? Depois, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus falou foi que queria estar com Pedro. Eu quero estar com Pedro, porque ele sabia espiritualmente que estava morto era o corpo de aquele corpo que na qual Jesus estava, né? Que foi morto. Depois que o Espírito de Jesus não morreu. E quando aquele corpo foi ressuscitado, a primeira coisa que ele falou para aquelas pessoas que queria estar com Jesus, com Pedro, porque ele sabia a angústia que Pedro estava sentindo. Então Jesus, ele sentiu uma angústia tremenda quando ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, todavia cumpre em mim o seu querer, porque ele sabia, ele já estava se angustiando, né? Estava se angustiando. Pedro, quando Jesus perguntou para os discípulos quem ele achava que ele era, Pedro já entrou e falou assim, perguntou para um: você é Moisés, é Elias e tal. Mas aí Pedro falou: não, tu é o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus falou: quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito. O Espírito de Deus tinha revelado para ele. Mas ao mesmo tempo, passado um tempo, ele já voltou no natural dele. Quando Jesus falou que ele ia ser crucificado, que ele ia ser preso, crucificado, ele falou: não faz tal coisa, né? Querendo interromper aquilo que teria que ser cumprido, que a Escritura falou que cumpriria, que seria a sua crucificação. Mas aí Jesus viu que realmente não era Pedro que estava falando, mas o Espírito que estava nele. Aí Jesus falou assim: apartai-vos de mim, Satanás, que tu me serve de pedra de tropeço. Ele repreendeu o Espírito que estava em Pedro. Então, o ser humano, ele sempre está navegando nesses dois campos, né? Quando você sentir angústia, não se preocupe não, não se preocupe não. E lá na frente você vai cumprir o que Deus deseja no seu coração. Sabe por quê? Porque e fazer a vontade de Deus, sabe por quê? Porque lá depois Jesus na cruz falou: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Já não estava mais aquele natural humano que Jesus veio como ser humano aqui também, como 100% homem, né? E o que ele falou? Ele aquele processo todo que ele passou, aquela angústia que ele sentiu, que ele estava como ser humano, como natural. Mas quando ele foi viver o sobrenatural na cruz, depois de tudo que ele passou ali, sendo crucificado, sendo espancado, ali ele viveu o sobrenatural dele, que ele diz assim: Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que fazem. E está acontecendo com aquelas pessoas lá na Nigéria, que as pessoas, os cristãos, não conseguem atinar pelo que está acontecendo. Eles não negam Jesus mesmo, eles sendo queimados, sendo enforcados, sendo enterrados vivos. Eles estão vivendo o sobrenatural deles. E eles continuam louvando, e as pessoas enforcando, queimando, eles continuam louvando a Deus. Jesus na cruz, ali, os nervos se retraindo por dentro, ali, e estrangulando todo o corpo dele. Ainda falou: Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que faz. Isso é viver o sobrenatural. E às vezes, quando você se põe na posição de natural, é onde você vê as angústias e a tristeza. Então nós temos que entender isso. Se Jesus sentiu aflição a ponto dos seus suores se tornarem gotículas de sangue, imagina nós, seres humanos. Meros seres humanos, né? Isso aí, Deus abençoe.